Alguma vez pensaram qual será o destino final de um planeta habitado? Pois é, será que a evolução de um mundo é um processo puramente caótico ou existe de facto um plano maior por trás de tudo isto? No texto que vamos analisar hoje, deparamos-nos com um conceito absolutamente fascinante. Uma linha temporal evolutiva que se estende por milhões de anos e que está perfeitamente dividida em 7 épocas distintas. E acreditem, é uma viagem e peras que vai desde a sobrevivência mais nua e crua até a uma utopia espiritual verdadeiramente impressionante. Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração do nosso material-fonte. Hoje, vamos mergulhar de forma totalmente imparcial no documento 52 do livro de Urântia. Este texto, em particular, descreve o que chama de um autêntico projeto cósmico. Pensem nisso como um roteiro super rigoroso, um passo a passo para a evolução de um planeta dito normal. Ele traça toda a jornada, desde os primórdios do homem primitivo até chegarmos à alvorada daquilo que chamam uma era de luz e vida. Muito bem, vamos lá ver como estruturamos a nossa viagem de hoje. Primeiro, vamos olhar para o projeto básico da evolução planetária. Segundo, passamos pela elevação e despertar. Em terceiro lugar, abordamos a dramática anomalia de Urântia, que basicamente explica o desvio do nosso próprio planeta. Depois, o quarto ponto cobre os passos para a fraternidade. E, por fim, o quinto tópico é o destino cósmico, a Era de Luz. Arrancando logo com o nosso primeiro ponto, secção 1, o projeto, da sobrevivência primitiva ao príncipe planetário. A progressão que o documento nos apresenta ilustra de forma brilhante todo este roteiro para um mundo. Tudo começa, claro, com a longa e dura luta do homem primitivo. A partir daí, a evolução não é feita ao acaso, mas sim através de várias eras muito bem delineadas, sempre guiadas pela chegada de sucessivas ordens de filhos divinos. Começamos com a administração de um príncipe planetário e vamos evoluindo, etapa a etapa, até culminar lá à frente com os filhos instrutores, na tão aguardada Era de Luz e Vida. É fascinante observar os detalhes minuciosos destas duas primeiras épocas. A primeira é descrita como sendo brutal, durando algures entre os 150.000 a mais de 1 milhão de anos. O texto relata o surgimento de 6 raças de cor bem específicas. E preparem-se para esta. Menciona a utilização de enormes pássaros de transporte altamente inteligentes, mas que hoje estão totalmente extintos. Depois, cerca de 100.000 anos após a adoção da postura ereta, chega o príncipe planetário. E aqui entramos na segunda época, que duram os valentes 500.000 anos. É o alvorecer da agricultura, da vida familiar e até a época em que se estabelece a igualdade entre os sexos. Mas há um detalhe curioso e bastante implacável. O documento refere à eliminação estrita dos inaptos e deficientes. Segundo a fonte, as civilizações planetárias normais fazem esta purificação biológica sem qualquer falso sentimentalismo, tudo em prol do avanço evolutivo global. O que os leva diretamente à nossa secção 2, elevação e despertar, as eras adâmica e magisterial. Nestas fases, os planetas dão saltos impressionantes. Segundo o texto, a terceira época, ou era adâmica, arranca com a chegada de um filho e uma filha materiais. E a missão deles? Elevar o planeta biologicamente. Durante um período que pode ir de 10 a 25.000 anos, a ideia é que o contributo deles eleva as capacidades de toda a população. O resultado pacífico disto é uma única raça perfeitamente miscigenada, com um característico tom de pele olívia-violeta. É dito que esta época cria um verdadeiro internacionalismo, com um só idioma global, e registra uma transição clara de uma dieta marcadamente carnívora para uma dieta omnívora e muito mais equilibrada. Agora, o que é mesmo interessante aqui é o contraste brutal entre estas eras. A chegada de um filho magisterial avonal na quarta época liberta completamente a sociedade. Muda as regras do jogo a nível económico de tal forma que o trabalho diário necessário cai para umas ínfimas 2 horas e meia. O caos e a guerra tribal dão lugar a um sistema de autogoverno representativo de enorme maturidade. E aquela cultura de medo e superstição é totalmente substituída pelo pico absoluto da arte, da ciência e da música planetária. E avançamos para a terceira parte da nossa análise, secção 3, a anomalia de Urântia, a era do filho auto-otorgado e o desvio da Terra. É aqui que se dá a grande reviravolta na história. Pois é, o percurso do nosso planeta divergiu radicalmente do tal plano original. Num planeta normal, esta quinta época traz um filho auto-outorgado a uma sociedade já espiritualmente madura, elevando-os a uma utopia de paz e saúde, onde as pessoas vivem facilmente mais de 300 anos. Mas em Urântia, que é o nome dado ao nosso mundo no texto, a realidade foi outra.
O livro relata que fomos severamente isolados devido a uma rebelião passada, a conhecida rebelião de Lúcifer. E embora a Terra tenha recebido nada mais, nada menos que um Filho Criador, que o texto identifica como Cristo Miguel ou Jesus, o nosso mundo estava de tal forma fragmentado que a sua chegada não trouxe a paz mundial. Ficámos presos ao aviso que ainda haveria guerras e rumores de guerras, deixando a Terra profundamente atrasada e fora de compasso com o resto da procissão cósmica. Mas há esperança. Passemos à secção 4. Passes para a fraternidade. Corrigir a anomalia. Como a nossa evolução natural e pacífica foi interrompida, o documento detalha um roteiro exato e muito prático para forçarmos a fraternidade social e corrigirmos este nosso atraso espiritual. A chave reside nestes 5 passos. Primeiro, a fraternidade social, ou seja, promover fortemente as viagens, o comércio e adotar um idioma comum. Depois, a fertilização intelectual cruzada, consumindo a cultura e a literatura uns dos outros para eliminar preconceitos. O terceiro passo é um forte despertar ético, para acabar de vez com a intolerância. O quarto exige a sabedoria política e a maturidade emocional para abandonarmos a guerra, descrita literalmente como algo bárbaro para a raça humana. E a coroar tudo isto, o discernimento espiritual, o reconhecimento profundo da paternidade de Deus, algo capaz de unificar toda a nossa confusão terrena. O que nos conduz à conclusão deste plano cósmico. Seção 5. A Era de Luz, o destino pós-filho instrutor. Fixem bem este número espantoso. 500. Após a passagem dos chamados Filhos Instrutores da Trindade, o planeta assenta, por fim, numa verdadeira Era de Ouro. O trabalho físico-administrativo é reduzido para apenas 1 horita por dia, a lealdade planetária ao Ser Supremo torna-se absoluta e a biologia humana atinge um patamar tão incrível que a esperança de vida chega aos 500 anos. O mais fascinante disto tudo, a própria morte natural torna-se uma raridade, uma vez que, segundo relata a fonte, nesta época os mortais tornam-se tão espirituais que são transladados diretamente, sem precisarem de passar pelo falecimento. E é verdadeiramente cativante observar como o documento traça um paralelo com textos de profetas da antiguidade. O manuscrito partilha este excerto, apontando que era exatamente esta realidade gloriosa, utópica e consolidada da Era de Luz que figuras como o apóstolo João já vislumbravam ao falarem de um novo céu e uma nova terra. É apresentada como a coroa de glória de milhões de anos de dura evolução e transcende em absoluto aquilo que habitualmente imaginamos quando pensamos nas esperanças terrenas. E toda esta exploração deixa-nos com uma grande questão a pairar. Sabendo que este texto delineia um plano tão rigoroso e harmonioso para os mundos no espaço, e considerando as anomalias da nossa história, estará o nosso mundo hoje preparado para assumir esta responsabilidade? Teremos a maturidade necessária para implementar os passos da fraternidade e finalmente juntarmos-nos a esta procissão cósmica? Fica a provocação. Esperamos que esta análise tenha sido enriquecedora e deixe aquela curiosidade genuína de explorar ainda mais estes fascinantes mistérios do mundo à nossa volta. Até à próxima!